Muito bom dia, vamos lá, mais uma live. Hoje, gente, lua cheia em Câncer. Deixa eu pôr no... Ó, sabe, eu coloquei aqui vários temas, vocês votaram em vários temas e a gente criou uma sequência de live. Mas, gente, eu acordei com essa lua cheia tão viva no meu coração e acredito que de alguma forma ela vai fazer sentido nos temas que a gente ainda vai falar, que eu percebo que eu preciso falar dessa lua cheia. E aí, então, amanhã a gente segue a sequência dos temas que vocês votaram, né? Porque acho que vai fazer todo sentido e eu não ia conseguir falar de algo que não tá tão vivo como a lua cheia no signo de Câncer. Então, lua cheia, a gente sempre vai reconhecer o que numa lua cheia? Que é uma oposição. Então, lua cheia é sempre uma oposição, e quando a gente fala de uma oposição, a gente tá falando, quando a gente tá falando de lua cheia, de colheita. De colheita, mas a colheita é assim, é como se fosse o processo do ápice, daquilo que solta quando alguma coisa acontece. Um exemplo que eu vou dar. Ontem eu saí ali fora e tinha um limão do limoeiro caído no chão. Esse é o ápice, é o fruto que falou, opa, agora é hora de ir. Então, é esse momento em que a gente fala, nossa, aqui chegou algo novo, tem algo novo que apareceu, que surgiu aqui, é o ápice. É essa conclusão, mas não a conclusão de finalização como uma lua minguante nova, mas uma conclusão de, nossa, é isso tudo que eu produzi, né? Então, a gente tem essa percepção de que uma oposição entre Sol e Lua, ela vai trazer também esse ápice. Então, é quando a Lua tá no seu pleno poder, onde que ela fica toda iluminada, né? Nesse caso, a gente também vê esse lugar do ápice. É por isso que uma lua cheia, ela sempre vai, se a gente for pensar arquetipicamente, a gente sempre vai olhar para a mãe. Por que a mãe? Porque a mãe é esse ápice, é essa plenitude, é aquilo que é a mulher que gerou dentro de si, então, depois de gerar dentro de si o ciclo, ela consegue parir e se torna, então tem algo novo, tanto a criança quanto ela que se transforma em algo novo. Então, isso a gente tem que entender, que é o ápice. E aí, quando a gente pensa assim, e o que a gente tem no céu, né? A gente tem a lua cheia, que acontece exatamente às 19h27. E junto com essa lua cheia, a gente tem Marte lá, retrógrado em Câncer. E aí, então, em oposição à lua cheia, claro, tem o Sol, que é um Sol em Capricórnio, porque a lua cheia é em Câncer, o Sol é sempre no signo oposto, certo? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, quando a gente fala de lua no signo de Câncer, a gente tá falando, ela tá muito bem no signo de Câncer, né? A lua é do signo de Câncer, mas a gente acessa uns lugares que são tanto as luzes, a luz do signo de sombra, quanto a sombra do signo de sombra. A luz do signo de Câncer, quanto a sombra do signo de Câncer. Então, a gente acessa essas duas faces dessa moeda, que é a lua em Câncer. Ok. Então, quando a gente pensa na face luz da lua em Câncer, é o maternal. É realmente esse cuidado com as pessoas, cuidado com as coisas, o cuidado com a vida. Quando você pensa numa lua em Câncer, você sempre vai pensar que é alguém que cuida da vida, né? E então é o cuidado com a vida, é o cuidado com aquilo que precisa viver. Qual que é a polaridade oposta disso? É aquele excesso de cuidado. É aquele cuidado que faz com que você perca a sua autonomia de tanto que cuida. Então, é aquele excesso, sabe, pessoas que têm excesso de mãe? Pessoas que muitas vezes não conviveram com o pai, ela tem excesso de mãe. Ela foi ou hiperprotegida, ou ela realmente não consegue sair dessa casca, porque muitas vezes ela entrou nesse excesso do cuidado, né? Então a gente tem essas duas faces. Uma outra coisa que é a representação dessa lua, além da mãe, ela também é a infância, a nossa criança. E de alguma forma,
Toda a nossa lua, ela representa um pouco da nossa infância. Mas a lua em câncer, ela tem muito dessa inocência mesmo. Essa coisa bem infantil, bem inocente, que beira mesmo a inocência, assim. Ela meio que, nossa, pinta às vezes um mundo muito colorido, assim, né? E em oposição a isso, a gente tem, então... Não, vamos falar de Marte um pouquinho, que Marte é o corte, Marte é o guerreiro, Marte é a raiva, Marte é aquilo que também coloca limite, mas também expande. Então, e esse limite que Marte coloca não é o mesmo limite que Saturno coloca. O limite que Marte coloca é um limite que corta, é um limite que fala assim, chega, tchum. É onde aquilo que você tá precisando cortar, é onde que chega esse Marte e fala, chega, acabou. O que a gente tá contando aqui então? Que o que pode estar sendo visto é aonde que você fala, nossa, aqui foi, aqui passou do meu limite, aqui chegou, aqui já não é mais por aqui, aqui não, sabe? Então a gente pode estar observando esse ápice daquilo que a gente olha que precisa cortar. Pode ser que seja o oposto, pode ser que seja você que vai ser cortado. Então, por exemplo, muitas vezes você tá numa relação, que se a gente for pensar, tá casa 12, casa 6, e ali juntinho já com casa 1, casa 7. A gente vai pensar numa relação, às vezes você tá tão ali, num excesso de cuidado, um excesso de doação, um excesso dessa nutrição, querendo entregar tudo pro outro, e o outro fala, eita, pera, não é assim não é isso que eu quero. Aqui não, sabe? E corta também. Então, podem ser muitas questões assim, isso fica muito forte para quem já tem planetas, para quem tem posicionamentos no signo de Câncer, isso fica muito mais forte, muito mais evidente. Mas a gente tem que entender que tem essa necessidade do corte. E aí tem uma frase que eu vi hoje mesmo que foi: quem limita também separa. Isso é importante a gente saber, que o corte que Marte dá aqui também é um corte que separa mesmo. Ele faz essa ruptura. Porque o Marte, ele vem como uma tesoura, assim. É que não é uma tesoura, mas uma faca, né? Marte, ele é assim, ó, faca. Então, ele é cortante. Então, ele vem como essa faca que rompe. O que a gente pode olhar aqui também? O corte do cordão umbilical. Então, olha como entra naquele tema que a gente vai falar, né? São 2 temas que vão associar aqui, mas a gente ainda vai ter lives para esses temas, que são emagrecimento e permissão e despedir-se da mãe. Porque é o corte que faz o cordão umbilical. E Marte, ele tem muito essa energia agressiva mesmo, essa energia do guerreiro, né? E se a gente for ver, quem corta esse cordão umbilical é o pai. É o pai que faz esse movimento, não literal, às vezes até literal, mas muitas vezes é o pai que fala, ei, vamos lá brincar. Ei, deixa cair, deixa machucar, deixa ver como é que é o mundo. A mãe, muitas vezes, ela é protetiva. Ela faz, não quero nem ver isso, nossa, dá aqui essa criança. Por isso que uma criança que viveu muito com a mãe, muitas vezes ela nem se arriscou. Muitas vezes ela nem se colocou em risco na vida. Porque quem faz esse movimento de levar para o risco é o pai. O pai, ele ensina a arriscar. Então, isso a gente tem que entender. E aí, o que é o pai aqui? É esse Sol em Capricórnio. Então, agora a gente fala de Sol em Capricórnio, que é realidade. É realidade, firmeza, pai. Então, é assim, é quando é o choque da realidade. Então, se você tá, nossa, numa fantasia inocente da criança, esse é o momento também de, choque da realidade. Acorda. Essa é a realidade. Ou pode ser que você precise dar um choque de realidade também. E aí a gente entra num lugar que eu achei muito bonito, que me lembrei do quanto a minha mãe, e para ser mãe, muitas vezes a gente precisa fazer isso, assim, né? Eu não sou mãe, mas a minha mãe precisou fazer isso. Que foi, ela não teve medo de ser amada. E aqui é o ponto, porque o que acontece com essa lua em Câncer? Muitas vezes ela quer muito ser amada. E a minha mãe dizia assim, quando eu dizia pra ela assim, mãe, mas eu não gosto de você, eu te odeio. Qualquer coisa que eu dizia assim, quando ela me dava uns limites, né? E então ela falava assim, tanto faz pra mim, se você me odeia, se você me ama. E isso foi uma força da minha mãe, sabe? Isso foi uma força que eu aprendi com a minha mãe, que é aprender a não precisar ser amada quando você precisa colocar limite.
Então, se você precisa colocar limite porque realmente seu limite passou, que é esse Marte aqui que precisa fazer o corte, uma das coisas essenciais é perceber o quanto o amor do outro não é necessário. E onde que é o recurso de amor que você vai ter que pegar? Lá de trás, das suas raízes. Pega o recurso, percebe o quanto você realmente foi e é extremamente amado ali, e aí percebe que o amor do outro, e eu vou te dar um exemplo disso. Eu fiz um vídeo, faço vídeos, né, gravo vídeos e postei no TikTok. E aí, um dia uma pessoa comentou, que vídeo lindo, num dia, que vídeo lindo, moça, nossa, parabéns, amei. No outro dia, nossa, que viagem. Não a mesma pessoa, mas outra pessoa. E eu pensei, gente, se eu fosse depender do amor ou do ódio dessas pessoas, eu ia estar cada dia cintilando em uma frequência, né? Num dia eu acordar e falar, nossa, me amam. No outro dia eu falar, nossa, me odeio. Então, percebe que quando a gente também tá atuando muito no mundo, a gente não vai poder ficar muito conectado com o que o outro diz sobre nós. Nossa autoestima vai ter que estar centrada num outro lugar. E esse foi sempre meu maior desafio, assim. Tanto que eu demorei muito tempo, já com muita vontade de trazer meus aprendizados aqui pra internet e tudo mais, mas eu demorei muito tempo pra de fato trazer, por quê? Porque eu tinha medo, e não só medo não, era real. Por exemplo, o primeiro vídeo que eu fiz, antes mesmo de conhecer o Fê, acho que foi em 2015, primeiro vídeo que eu fiz Não, fazia vídeos já, mas foi o primeiro que meio que viralizou, assim, e o povo começou a meter o pau em mim, assim, me criticar. Eu excluí o vídeo, não banquei segurar aquilo, sabe? Então a gente vai pra esse lugar de putz, e agora? Eu não tô sendo amada. Ou pelo contrário, tô sendo odiada. Onde que eu sustento o meu amor, o amor que eu sei que eu recebo e a minha autoestima? Eu tenho que sustentar lá atrás, né? Tenho que sustentar no amor dos meus pais, porque senão eu realmente vou, toda vez que alguém falar, nossa, que viagem o que você tá falando, nossa, que coisa mais nada a ver isso. Nossa, que rolê, que coisa idiota, sei lá, nossa, o povo eles falam umas coisas bem assim, louca mesmo, né? E se a gente for realmente tomar aquilo e sentir aquilo e fazer o drama que aquilo poderia ser, a gente não vive, né? Então isso também é esse lugar que a gente vai trazendo e formando em nós esse lugar mesmo firme que é epa, pera, a realidade não é essa. A realidade é que a minha autoestima, o meu auto-amor não pode estar associado com o que pensam e dizem de mim. Porque, na verdade, o que eu digo é justamente para questionar aquilo que tá parado, né? E quando você questiona aquilo que tá no status quo, você sempre vai provocar. Então, se você questiona aquilo que tá no status quo e vai sempre provocar, depender que o outro te aprove, vai ser sempre um problema, porque você sempre vai provocar alguém. E provocar, que eu quero dizer, não é uma provocação solta, é uma provocação no sentido de realmente fazer aquela pessoa questionar, fazer aquela pessoa perceber, nossa, será que é isso mesmo? Por exemplo, muitas vezes eu falo muito sobre o amor dos pais, e ontem mesmo eu recebi um comentário no vídeo dizendo que coisa ridícula dizer isso quando seus pais foram e pôs um palavrão. E eu pensei, gente, que interessante, né? Porque na verdade eu tô só mesmo colocando essa sementinha, eu tô plantando uma semente que essa pessoa talvez seja só uma semente mesmo, assim. E tá tudo bem. Então o que eu quero dizer é que se a gente vai fazer algo no mundo, muitas vezes a gente não vai agradar. E esse é um fato. Então a gente soltar essa ideia bem lua em câncer, lá, né, lua cheia em câncer, bem lua em câncer, que é essa coisa de, ser amado por todo mundo, que fofinho, que coisa mais linda, não vai existir. Então, muitas vezes, quando você... E aí, esse é o ponto, e por isso que eu me lembrei dessa história da minha mãe também, que a minha mãe nunca precisou ser amada por mim. E ela sempre me disse, tanto faz se você me ama ou se não me ama. O que é importante é você saber que eu amo você, mas se você me ama ou não me ama, tanto faz. Minha mãe sempre... pelo menos ela nunca demonstrou que importava o fato de eu amá-la ou não amá-la, né? E aí, pra servir a vida, a gente vai precisar sempre... E servir a vida, que eu falo, não é só na maternidade, eu tô falando na realidade. A vida é muito real. Por exemplo, então, quando eu tô trabalhando como terapeuta, eu tô a serviço da vida. E a vida é muito real. O que eu quero dizer com a vida é muito real? A vida, ela não passa a mão na sua cabeça. A vida, ela te dá a realidade.
e às vezes é dura. Então, quando eu tô na terapia, se eu vejo algo que é real, eu não vou poder passar a mão na cabeça. Eu vou precisar realmente mostrar a realidade. Porque eu não quero mentir pra ninguém, né? Então, para estar a serviço da vida, a gente precisa estar consciente de que o outro não vai amar a gente se a gente for sempre quem a gente realmente quer ser e precisa ser. A verdade é que isso precisa realmente tanto fazer, mas eu sei que não é assim, mas precisa ser, né? Eu sei que a gente se preocupa muito mais do que deveria com o que os outros vão pensar. Certo? Um outro tema, olha, um tema clássico dessa lua cheia é aquele Ilhados com a Sogra lá, que eu nem assisto. Assisti a outra temporada, sabe? E não tava dando nada para aquilo, porque eu não gosto de realities. Mas foi muito... trouxe muitas provocações mesmo, né? E aí, dessa vez, eu só vi alguns takes, assim, de duas coisas importantes que são muito essa lua cheia em Câncer. A primeira é o filho que escolhe a mãe ao invés da esposa. Gente, isso é muito lua cheia em Câncer. É assim, é uma lua cheia em Câncer, por quê? Porque há um menino que tá no corpo de um homem e que ele tá ainda sentindo as dores da infância. Você vê nitidamente que quando ele chora, ele tá ainda sentindo as dores da infância. Que muito provavelmente tem a ver com uma promessa. Agora eu tô fazendo aqui bem, eu não fiz uma análise profunda e nem posso, isso nem é meu trabalho. Mas muitas vezes, quando no geral, agora falando no geral, a gente ainda não tá conseguindo escolher nosso cônjuge, ainda tá escolhendo nossa mãe, no geral é porque a gente fez uma promessa que é, já que o papai foi embora, eu fico, eu cuido de você. Então, não tem o que fazer. Enquanto essa pessoa ainda ocupa o lugar do papai, ela vai sempre abrir mão do próprio futuro. E o que é o próprio futuro no caso dele? É a esposa, né? A esposa simboliza o futuro. Certo? Então a gente tem que pensar isso. Aí o que é? É justamente essa dicotomia, que é a mãe em oposição ao pai. Só que é uma oposição em que a gente vai ter que reconhecer a força da mãe, que é essa proteção, é a vida, mas vai ter que chegar um momento que esse pai masculino, essa força masculina, romper com algumas coisas. Eu vou te contando exatamente tudo assim, né? O segundo caso é aquela sogra dramática, assim, dramática, que chora, que fala, nossa, isso foi terrível. Tem uma cena bem assim, e o filho firme ali, você percebe que ele tem muito mais o pai dele dentro dele, firme, colocando esses limites mesmo que são necessários, assim. Então, percebe a diferença, né? Quando a gente consegue interiorizar esse pai interno e colocar o limite naquilo que é necessário. Quando não consegue, então se desmonta, assim, bem esse lugar sensível, que daí ai, não dou conta, ai, tal. E essa mesma história, essa mesma mãe do primeiro caso, fala que morre de medo das mulheres levarem o filho dela. Mas é isso, né? Isso é a vida, né? A continuidade é alguém vai vir e você vai encontrar alguém e você vai embora da casa dos seus pais. Isso é a vida. Então, percebe o quanto... Quando a gente entra nesses lugares, a gente entra em dramas. Isso é também uma face mais sombria do signo de Câncer. São esses dramalhões, assim. Aí você vê essas mães dramáticas. Você vê essas situações em que o filho, ele chora e diz, quero escolher minha mãe porque não consigo escolher outra pessoa. Porque tá vivendo um drama mesmo profundo. E é profundo real, assim. Não é algo... mental, é algo real, é uma dor real. Essa pessoa está realmente sofrendo. Para aquele cara escolher a esposa seria trair a mãe. É algo muito profundo. Só que o fato é que quando a gente está conectado com esse pai interno, a gente sabe que trair a mãe, trair os pais é natural. É natural. É natural trair os pais. Quando a gente vai pro mundo, a gente percebe que quando a gente vai fazer algo diferente dos pais, a gente vai ter essa sensação de que tá traindo eles. E é natural trair. Isso é a vida. A vida é esse movimento. A vida é, eu sou tudo que meus pais me deram e sou grata a isso. E quando eu sigo pra vida,
eu faço eu faço algumas traições, que é eu deixo de fazer aquilo que eles me ensinaram para abrir espaço para aquilo que o outro traz possa chegar. Então é muito natural que existam mesmo traições, né? Só que quando a gente ainda tá num campo bem infantil, essa traição é a morte. Porque assim, se eu trair minha mãe, eu vou machucá-la, né? E para um filho, criança, para uma... E quando eu falo criança dentro do adulto, né? Mas quando quem tá conduzindo a nossa vida ainda é a nossa criança, machucar nossos pais pra gente é como morrer, assim. É muito pesado. Porque tudo o que a gente quer na infância é que os nossos pais vejam o quanto a gente ama eles. Mas daí depois, quando a gente cresce, a gente vai aprendendo a ver o quanto eles nos amam, né? Isso é crescer e amadurecer. Certo? Aí, quando a gente pensa também nesse ponto, desse ápice, também tem a ver com a comida. Por quê? Porque o signo de Câncer, ele também é a nutrição. Então, quando a gente olha para, por exemplo, temas como emagrecimento, a gente vai sempre ter que pensar nos limites também. Então, para mim, no começo, né, para quem não sabe, eu já pesei mais de 30 quilos do que eu peso agora. E no meu processo de emagrecimento, lá atrás, né, eu ainda tenho, se for pensar num padrão estético de beleza, eu ainda tenho uns quilos a mais do que eu deveria, mas eu já tive 30 quilos a mais, né? Então, nesse meu processo de perda de peso, isso faz muito tempo, eu fui percebendo e reconhecendo o quanto o fato de não conseguir colocar limites externos também contava desses próprios limites internos que eu também não conseguia me dar. Ou seja, sabe aquela coisa de conseguir dizer não vou comer açúcar, por exemplo? E a gente pratica isso na purificação, né? Não vou comer açúcar, ou não vou comer alguma coisa e sustento esse não vou comer, ou então vou fazer jejum e sustento esse jejum. Então tudo isso são coisas que a gente vai percebendo que a gente tem que usar os limites, e esses limites são esse pai interno que nos mostra, opa, esse é o caminho, né? Esse é o caminho, que é lindo, certo? Então a gente tem aí o fato de que já trouxe o pai corta o cordão. Então o pai, ele faz essa ruptura, ele faz esse corte do cordão, e o pai, que na verdade assim, representado agora, vamos lá, por Sol em Capricórnio, enquanto que a Lua em Câncer, ela é a infância, o Sol em Capricórnio, ele traz muita maturidade. Então conseguir colocar limites e conseguir lidar com o limite dos outros também é uma expressão de maturidade. Por isso que no processo de amadurecimento, o processo de amadurecimento, ele é um processo de lidar com o limite. O processo de amadurecimento é um processo de conseguir lidar com o não dos pais. O que é o não dos pais? É a realidade sendo mostrada. Por exemplo, quero pular daqui da varanda. E os pais falam não, eles estão mostrando, essa é a realidade, esse é o não. Talvez porque a criança, na inocência dela, acha que ela pode pular sem se machucar, porque criança é inocente, né? Os pais, eles mostram a realidade. Só que eles não explicam a realidade para a criança de dizer, se você cair, você vai se machucar. Muitas vezes eles, e eu não acredito que precise explicar, não. Muitas vezes eles só dizem, não. E é isso, lide com essa realidade, esse é o limite, aqui não vai. Não vai fazer. Que era o que minha mãe fazia comigo, minha mãe e meu pai, né? Minha mãe me mostrava muito esse limite que é, você pode até que, quero sair à noite com não sei quem, principalmente na adolescência, né? Não, não vai. Nossa, aí eu lembro que eu me frustrava, batia tudo, quebrava tudo, fazia um escândalo. E era assim, esse é o limite, essa é a realidade. Quando você quiser crescer, amadurecer e ter sua casa, para ter suas regras, siga o baile. Mas enquanto morar na casa da minha mãe, ela dizia, vai ser na minha hora, do meu jeito, quando for do que eu quiser. E é a realidade. Eu tive que lidar com a realidade. Preciso lidar com a realidade. Lidei com a realidade bem? Claro que não. Claro que a minha parte bem infantil esperneava, e até hoje ainda esperneia, né? Quem nunca olhou pra realidade e não falou, devia ser diferente, né? Quem nunca fez isso? E aí o processo de amadurecimento é justamente olhar para essa realidade e dizer,
Nossa, sim, realidade. Sim. Toma ela por inteiro, né? E aí, então, a gente pode até encontrar pequenas felicidades dentro dessa realidade, né? Mas é um processo mesmo de amadurecimento. Por isso esse caminho é um caminho de oposição que, se você tá na infância, muito infância, você vai precisar... Opa, pera, tem um limite aí. Se você muitas vezes tá numa maturidade um pouco, né, já mais maduro, muitas vezes é você que vai precisar colocar esse limite. Então, vai depender... E olha, quando você tá nesse lugar de precisar colocar o limite, muitas vezes nas terapias, por exemplo, né, quando eu preciso olhar para essa pessoa, e é interessante, na terapia, no processo em que eu aprendo, né, que eu estudo, que eu faço, tem um dos estudos que eu recentemente fiz foi sobre o quanto o terapeuta precisa ter a mão da mãe e a mão do pai. Então, a mão da mãe que é o acolhimento e a mão do pai que é a firmeza. Então, para mim é muito claro quando eu tô atendendo e eu preciso da mão do pai. É muito claro. E na hora que eu preciso da mão do pai, meu coração chega a gelar. Porque eu sei que a mão do pai traz desconforto. A mão da mãe é muito fácil. Porque a mão da mãe, não tô falando do papel da mãe, tá? Pelo amor de Deus. A mão da mãe na terapia, ela é o acolhimento, a pessoa se sente acolhida, ela se sente amada, ela se sente querida, ela sente que ela sente, né? A mão do pai, eu sei que eu vou ter que vir com uma verdade, eu vou ter que mostrar pra ela algo que ela não queria ver, eu vou precisar ser mais firme, ser mais dura. E é claro pra mim isso, é claro, inclusive no corpo. Quando a pessoa me diz alguma coisa e no meu corpo eu sei e sinto que eu preciso trazer a mão do pai. E é desconfortável. Por quê? Porque gera desconforto. É desconfortável porque gera desconforto no outro. E é desconfortável porque gera desconforto em si mesmo. Porém, não, o pai não serve menos a vida do que a mãe. Entendeu uma coisa? Quando a gente tá falando dessas polaridades do signo de Câncer e do signo de Capricórnio, a gente tá falando de duas coisas bem importantes, que é a mãe e o pai. A mãe serve essa vida. E ela serve a vida como? Protegendo, cuidando, amando. Ali, ó, naquele lugar. O pai também serve a vida quando ele tá com o filho. Mas ele serve a vida levando pro risco. E é tão útil quanto proteger. Então, muitas vezes a gente tem essa ilusão, né? Então, por exemplo, aqui, vamos lá. Eu não sou mãe, como eu disse, mas eu tô aqui. Então, praticando a terapia ali, né? Tem uma pessoa me trazendo uma questão, eu sou a terapeuta dela. Uma hora eu preciso trazer a mão da mãe, acolher, amar, dizer, nossa, eu vejo sua dor, tudo mais. Outra hora eu preciso trazer um pouco mais de dureza, falar pra ela uma verdade que ninguém teve coragem de dizer pra ela aquilo que é duro. E aí a gente pode pensar que quem serve mais a vida é a mãe, mas a verdade é que essa outra mão aqui é tão importante quanto. Só que ela é mais desconfortável. É por isso que quem faz esse papel geralmente são os homens. Às vezes tem mãe que pega esse papel também, né? Mas quem faz esse papel geralmente são os homens, porque os homens eles têm uma forma de sentir diferente da mulher. A mulher ela sente muito em si, é muito intrínseco. Então o homem não, ele consegue afastar, ele consegue ver que o outro não é ele. Então ele tem, tanto que, claro, a mãe, a criança estava dentro dela, né? Então de alguma forma é a extensão dela mesmo. Por isso que quem faz esse serviço de levar para o risco, de mostrar esse outro lado da vida, é o pai. Porque muitas vezes ele tá mais distante dessa emoção tão encrunhada. Tanto que muitas vezes o pai leva pro risco e a mãe fecha os olhos porque ela não quer nem ver. Porque se a criança caiu, é como se ela tivesse caído, né? Então, só que o que eu tô querendo trazer aqui? Que quem tá servindo a vida, a mãe vai servir de um jeito, o pai de outro. Então, entenda que uma coisa não é melhor que a outra. E talvez esse seja o maior desafio, que é perceber uma coisa não é melhor que a outra. Eu tô falando aqui de maternidade e paternidade? Não. Eu tô falando aqui de vida, que é quando você precisar colocar limite, você vai ter que entender que por mais que te traga desconforto, porque é desconfortável colocar limite e dizer não pro outro,
também é um papel essencial de serviço à vida. Agora, não mais de filhos, mas a vida mesmo, é um papel essencial. Por quê? Porque o limite, ele mostra e deixa claro a realidade. Eita, essa é a realidade. Essa é a realidade. Recentemente eu vi um vídeo de uma moça que tinha fingido ter câncer. Não sei se você viu esse vídeo, mas vi um vídeo da moça que tinha fingido ter câncer. Tava sendo analisada pelo aquele senhor do Não Minta Pra Mim. E eu gosto às vezes de ver uns videozinhos dele, né? E ela fingiu ter câncer, e eu não sei pra quem ela fingiu, pra quem ela contou isso, mas no caso vamos dizer que era pra Sara. Então ela fingiu que tinha câncer e falou isso pra Sara. E quando a Sara descobriu que era mentira, a Sara ficou doida e saiu contando pra podcast, foi denunciar ela, e ela chorava no vídeo e dizia: mas ela, como assim ela foi me denunciar? Como assim? Como assim ela? Não acreditei que ela foi. E aquilo você vê claramente que é uma pessoa que tá fora da realidade e que a outra pessoa tem que falar: ei, ó a realidade aqui. E às vezes é dura. Ei, você não pode falar pros outros que você tem câncer e depois querer que alguém chore junto com você e isso não existe, isso não é realidade. Você tá distante da realidade. Você tá distante da realidade. Alguém tem que chegar e falar: realidade. Esse falar realidade não é fácil. Pra quem fala realidade, não é fácil, tá num papel muito difícil. E que precisa também ser visto como um papel que sim honra a vida. O que eu tô querendo dizer com isso? Que se você precisa dizer não pra si mesma e para os outros, pois diga, porque tá a serviço à vida. Por exemplo, quando a gente vai falar do emagrecimento, e permissão amanhã. Então, por exemplo, quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que saber que tem uma parte nossa que não tá querendo colocar limite em nós mesmas. Não tá querendo parar de comer. Às vezes, o que vem pra mostrar a realidade? A pessoa passa mal. Essa é a realidade, ó. Não dá conta, o seu corpo não tá dando conta. Percebe que essa dinâmica que a gente tem de luz e sol em oposição é um lado que é mais inocente e o outro lado que traz a maturidade, que é: eita, olha aqui, o mundo tá te chamando, essa é a realidade. E aí eu me lembro de um amigo que contou uma vez uma história, um senhor que é um grande amigo, assim, faz muito tempo que eu não vejo ele, mas ele é uma pessoa que eu guardo no meu coração sempre. E ele me contou uma história de uma cabra. Ele falou assim que uma vez ele viu uma cabra, e cabra é muito simbólico nessa história aqui, porque cabra é justamente o animal de Capricórnio. E ele viu uma cabra amamentando. Só que chegou o momento em que aquele filhote da cabra já era para parar de mamar. E então ele viu o filhotinho indo mamar na cabra e a cabra deu um coice no filhotinho. Então ele me contando, né, falou que ele percebeu que às vezes o desmame é dolorido. E ele contou isso. E aí depois de um tempo eu vivi uma situação que era a seguinte: teve uma época da minha vida que eu não tinha o pensamento político que eu tenho hoje, assim. A minha posição era bem diferente da que eu tenho hoje. E eu não acreditava, antigamente, em propriedade privada, assim, né? Então eu achava que, tipo, se alguém tinha um lugar e eu podia morar naquele lugar, eu podia morar naquele lugar sem pagar aluguel. Eu tinha realmente essa crença, assim, não acreditava em propriedade privada. Então eu me lembro que uns amigos me falaram: mora aqui, né, num trailer lá. E aí eu comecei a morar lá, sem pagar aluguel, sem pagar nada, e comecei a morar ali. Depois de um tempo, os donos do espaço, né, que daí já não eram os meus amigos, eles me pediram pra sair, pra ir embora. E eu me lembro que a minha sorte é que minha consciência já tinha expandido um pouquinho mais, assim. E eu me lembrei dessa história desse meu amigo, do coice, do desmame, que era: tá na hora de crescer. E eu ouvi aquele convite pra me retirar daquele lugar como tá na hora de crescer. E muitas vezes a vida só faz isso com a gente. E isso é essa oposição entre Lua e Sol em Capricórnio. Dá um coice pra dizer: tá na hora de crescer, cresce. Essa não é a realidade. Você ainda tá vivendo na infância. Então acreditar que o outro tem que me dar abrigo porque eu achava que eu não acreditava em propriedade privada, achava que o outro tinha que me dar casa pra morar porque eu achava, sem nem trocar nada, sem dar aquilo que a vida quer de nós, que é a troca. A vida quer algo de você para que você conquiste algo da vida. É uma troca, é uma das leis, né, que regem a vida.
E eu não queria trocar, eu queria só receber. Então a vida faz assim, dá o coice lá da cabra e fala, ei, não é por aí não. Não dá pra só receber. Não dá pra só receber. Você vai ter que dar algo. Tem algo pra trocar. Quem ainda quer só receber, ainda tá achando que não recebeu o suficiente dos pais. E essa era a minha realidade. Essa era a minha realidade. Quem ainda quer receber, tá achando que não recebeu o suficiente dos pais. E esse é o momento, essa lua cheia agora, ela dá o coice. Ela fala, eita, vamos lá, realidade, ó, vamos olhar. Aí me lembrei também da história da Nicole Boss. Esses dias eu ouvi a história dela, ela contando a história de que ela, no começo da carreira dela, alguns fãs iam e dormiam na rua, assim, pra encontrar ela, pra ver ela, e ela começava a ficar muito com dó. Com dó daquelas pessoas, ela começou a levar as pessoas pra casa. Chegou um dia que ela tinha 16 pessoas na casa dela, e que eram os fãs dela, e ela cozinhando para essas 16 pessoas. E até que a mãe dela liga, e nesse caso a mãe dela foi bem o Sol em Capricórnio, esse limitador, esse lugar de opa, para, chega. E ela fala, mãe, tô aqui, tem 16 fãs aqui desde 15 dias aqui comigo. Então a mãe dela fala assim pra ela, você precisa de terapia, minha filha. Então ela percebe que não tem como salvar todo mundo. E aí essa, de novo, é a história, a mesma história lá das pessoas que me pediram pra sair daquele lugar que eu não pagava nada. É assim, eita, essa pessoa vai precisar olhar pra realidade. Aquelas pessoas que estão lá morando com ela vão precisar olhar pra, viu, você não pode ficar dormindo na rua porque você tá achando que porque você é fã de alguém. Isso não faz nenhum sentido. Não tem sentido, olha pra realidade. Então o que a gente tem aqui é justamente essa oposição entre uma realidade que muitas vezes é dura e não é brincadeira, e o outro lado às vezes um drama, né? Citei aqui inclusive a Ilhados com a Sogra, que você vê aquelas pessoas dramáticas, aquela coisa da mãe que chora, que fala, meu Deus, meu filho vai me abandonar, nossa, que coisa mais terrível. E aí então você percebe que eu tô falando aqui de vários contextos. Tô falando desde a filha que acha que não tomou tudo dos pais. Tô falando da mãe que muitas vezes é dramática no excesso, que às vezes vai precisar de um opa, pera, aqui é até onde eu consigo ir. Eu tô falando de quando muitas vezes você é a pessoa que abriu espaço demais pro outro e vai precisar dizer, não dou mais conta, né? Nessa história da Nicole Boss. Mas o mais importante que eu quero que você saiba é que ou você pode, e aí quando a gente pensa que Marte tá ali junto com essa lua, assim, né, cortando, é assim, pode ser que tenha algo que precisa ser cortado nesse momento. E não é fácil cortar, não é. Não é fácil cortar. Porque, por aquilo que a gente falou anteriormente, que é, muitas vezes quando você corta, você coloca em risco o amor. O que eu tô querendo dizer? Por exemplo, quando a gente tem lua em câncer, a gente tá falando do amor, né? Desse receber amor. E quando você corta, muitas vezes você separa. Essa é a verdade. Quando você corta, você tá separando algo. Quando você coloca limite, você separa algo. Você tá dizendo, até aqui. Mais que isso, não. Isso é separar. Por isso que dá medo. Porque, de novo, aí, olha, entra em todos os temas que a gente tá falando. A gente vai falar de pertencimento essa semana também. Entra de novo no pertencimento. Então, se aquele menino lá do Ilhados com a Sogra escolhe a esposa e não a mãe, na hora ele vai ver o amor ameaçado. Na hora ele vai se sentir o amor ameaçado. E isso é algo que não dá pra gente permitir. Isso é algo que eu trabalho todo dia com as mulheres na terapia e trabalho em mim mesma. Que é, não dá pra você permitir que você veja no amor dos seus pais uma ameaça. Não dá, não dá. Porque se você vê no amor dos seus pais uma ameaça, você vai o tempo todo ceder para aquilo que os outros querem de você e nunca vai conseguir limitar. Se você não consegue ver nos seus pais esse amor profundo, ver o amor deles por você, você vai estar o tempo todo à mercê desse amor que está em risco. Então vai ser muito difícil ser autêntico, percebe? Enquanto você não firma o amor dos seus pais por você, você não consegue ser autêntico.
Porque você vai estar sempre em risco. Então esse menino, por não ter certeza, ele não tem certeza do amor da mãe dele por ele. Porque se ele tem certeza do amor da mãe dele por ele sabe que ele pode escolher a esposa e que o amor da mãe nunca é ameaçado. Nunca. O amor da esposa vai ser sempre ameaçado, inclusive ele ameaçou ali naquela hora. Por quê? Porque o amor de esposa, de cônjuge exige troca. Amor de cônjuge exige troca. Amor de mãe e pai é só receber. A gente só precisa receber. O que eu tô querendo dizer? Que se esse menino escolhe a esposa, ainda assim a mãe segue amando. Só que ele não percebe isso. Ele acha que ele tá pondo em risco o amor da mãe. E se ele acha que ele tá pondo em risco o amor da mãe, ele nunca vai conseguir ir pro futuro autêntico. E você também. Enquanto você não tem certeza do amor dos seus pais por você, você nunca vai conseguir dizer um não autêntico. Você nunca vai conseguir, de repente, dizer algo autenticamente na internet. Nunca. Que foi o que eu disse. Se eu dependesse de receber elogio no Instagram e no TikTok, que o TikTok tem horas que o povo me xinga lá. Se eu fosse depender de, ontem, que vídeo lindo, hoje, nossa, que porcaria. Imagine se a minha autoestima e o meu senso de amor próprio fosse depender desse povo que cada hora um me xinga, outro me elogia, né? Imagine isso. Então onde que tem que estar centrado isso? No amor dos meus pais por mim. Eu tenho que ter certeza disso. Quando eu tenho certeza disso, eu consigo cortar o que precisa ser cortado. Quando eu tenho certeza do amor dos meus pais por mim, eu consigo cortar o que precisa ser cortado. Se eu ainda tô colocando esse amor em dúvida, e é muito natural, porque o que a gente reconhece na infância é que a gente ama nossos pais. Nossa, como a gente ama nossos pais, mas a gente não faz ideia o quanto a gente é amado por eles. Inclusive o quanto os nossos pais estão dispostos a passar uma vergonha na televisão brasileira, lá nesse Ilhados com a Sogra, de poder, sim, o marido escolher a esposa. A mãe não ia se importar, não. Por mais que pareça, a mãe dramática, vão levar meu filhinho de mim, vão fazer isso aqui, mas se alguém levar o filhinho dela, nunca ela vai deixar de amar o filhinho dela. Ela pode até dizer, nossa, esse menino é muito... Só pensa nele, é muito egoísta, enfim, discursos. Mas, no fundo, o amor não ia embora. O amor não vai embora. O amor de uma mãe... Eu não sou mãe, mas eu tenho mãe. E eu amei... Quantas vezes eu não quis matar a minha mãe? E ainda assim minha mãe seguiu lá. Ainda assim minha mãe não desistiu de mim. Sabe o que é isso? E o que eu quero dizer é que... mas então as mães que desistiram não amam? Não! Até a desistência foi amor. Até a desistência é amor. E essa aqui é a nossa questão. A nossa questão é que a gente não consegue ainda olhar o amor. A gente não consegue ainda ver o amor. E é por isso que no processo... Isso aqui também, romper o cordão umbilical. Esse posicionamento aqui é romper cordão umbilical também. Lua em oposição a Sol. Câncer e Capricórnio com Marte ali com a Lua é romper o cordão umbilical. Ô Lu, eu não entendi. Porque até a desistência de pai e mãe, o quê? Pode contar pra nós aqui. Então, esse posicionamento de Marte, ele também é romper cordão umbilical. Por isso que quando aparece Ilhados com a Sogra, bem dramatizando isso, gente, é o que a gente tá, de alguma forma, vivendo em algum ponto do nosso ser. É vivendo alguma ruptura de corte de cordão umbilical com a mãe. Alguma coisa está acontecendo que aqui, agora chega, alguma coisa tem um rompimento. E para fazer isso, a gente tem que sustentar uma certeza desse amor mesmo. Desse amor profundo que é, a minha mãe me ama mesmo que eu vá embora. A gente vai falar sobre isso no Despedir-se da Mãe, na live de depois de amanhã. É assim, a minha mãe me ama mesmo que eu vá embora. E vocês não têm ideia. Que não ocupou o lugar de pai e mãe. Consegue pai e mãe, porque até a desistência de pai e mãe. Tá. Conheço pai e mãe que não ocupou o lugar de pai e mãe. Isso. E mesmo, porque assim, né?
Vamos lá, quando a gente pensa em pai e mãe que não ocuparam o lugar de pai e mãe, ou seja, muitas vezes teve pessoas que não pode crescer com o pai ou não pode crescer com a mãe. Ainda assim, nos recursos terapêuticos que eu adoto, né? A gente encontra um amor. A gente encontra um amor imutável e incondicional. Porque a gente precisa encontrar esse amor imutável e incondicional para que a gente possa ser autêntico no mundo. Porque enquanto a gente não encontra esse amor incondicional, e o que coloca esse amor incondicional em risco? Essas coisas, por exemplo, querer salvar os pais, querer ajudar os pais financeiramente, querer cuidar dos pais, tudo isso coloca esse amor incondicional em risco. Por quê? Porque dá a sensação de que você ama mais seus pais do que o contrário, né? Dá essa sensação. Como se... é como se, nossa, meus pais, eles... É como se daí virasse condicional. É como se fosse assim, eles só me amam... Por exemplo, esse menino provavelmente pode ser que ele sinta isso. A minha mãe só me ama porque eu cuido dela. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. E é desse lugar que a gente tem que sair por um processo natural, claro, não tô falando que é fácil. Por um processo, a gente tem que sair desse lugar que eu amo mais minha mãe do que minha mãe me ama. Uma vez, logo que eu me mudei da casa eu morei com a minha mãe, depois fui morar com meu pai, depois saí da casa do meu pai, fui morar com a minha tia, depois saí da casa da minha tia, fui morar numa casa com algumas amigas. E logo que eu cheguei nessa casa com algumas amigas, eu parei de falar com a minha mãe por um tempo. Porque naquela época eu achava que minha mãe era minha ameaça, assim, né? Então era, nossa, eu não quero mais falar com a minha mãe é meu problema. E foi necessário também. Mas você acredita que minha mãe, depois que eu voltei a falar com ela, como se nada tivesse acontecido, pra ela foi como se nada tivesse acontecido mesmo. Filha. Existem mães que não vão fazer isso, pode ser que exista, mas quando a gente tem uma frase que eu gosto muito que é: se a gente vai até nossos pais como filhos, a gente sempre vai encontrar pais. A gente sempre vai encontrar uma mãe e um pai. Se a gente for até nossos pais como filhos. E eu já contei isso muitas vezes que eu faço esse movimento interno, né? Que eu vou até minha mãe, todas as vezes que eu preciso. Tô aqui chorando por alguma questão que eu tô passando, deito um pouquinho, vou pro colo da minha mãe, dentro de mim. É o meu recurso, né? Recentemente mesmo eu percebi, nossa, como eu sou amada pelo meu pai e pela minha mãe. Como eu sou amada por eles. E como eles são mesmo meu recurso de autenticidade, assim. Porque senão eu começo a dizer sim quando eu quero dizer não, porque eu tô com medo do amor do outro não me amar. Eu começo a não dizer o que eu ia dizer, porque eu tô com medo de que o outro não me ame. E aí eu começo a pisar nos ovos, assim, que é assim, gente, não dá pra viver. Não dá pra viver. Não dá pra ser autêntico se a gente não consegue ter certeza desse amor internamente. Porque a gente tá sempre dependendo do amor do outro, que entra no lugar do amor dos nossos pais. A única certeza de amor que é incondicional é de lá de trás. E aí pode ser o de lá de trás mesmo. Ah, Helena, não encontro esse recurso nos meus pais. Quando a gente olha para um processo, vai lá, vamos lá, terapêutico aqui comigo. Helena, não encontro esse recurso de amor dos meus pais. Então vamos encontrar em algum lugar. Algum lugar, mesmo que seja muito lá atrás, tem um recurso de pessoas que amam você. Amam tanto você que te sustentaram na vida. Que quiseram você aqui. Que sonharam o tempo todo com o seu nascimento. Tem alguém lá atrás que sonhou. Porque se não tivesse alguém que tivesse sonhado com a continuidade, você nem teria chegado. Então teve alguém que sonhou lá atrás. Ah, não foi minha mãe, não foi meu pai. Tá bom, mas alguém sonhou. E esse recurso que a gente tem que pegar. O que eu quero dizer é, você tem que estar o tempo todo certo e tendo certeza em si que você é muito amada. A vida, pessoas lá atrás de você, uma força maior, tudo deseja que você esteja aqui. E aí você tem que estar conectada com esse amor. Quando você está conectada com esse amor, você consegue inclusive fazer coisas difíceis. Como, por exemplo,
dizer algo que você não... que te causa um desconforto em dizer, mas que você sabe que é aquilo que você precisa dizer porque você tá a serviço dessa continuidade. Então, por exemplo, a minha mãe, quando me dizia não, e sabia que eu ia passar a odiá-la por isso, e eu odiava mesmo, e dizia, mãe, eu te odeio. E minha mãe tava assim, pois é, minha filha, não faz diferença pra mim. Então, essa certeza que ela tinha de, tô a serviço da continuidade, vou falar coisa que a minha filha não vai gostar, que ela vai azedar, que ela vai ficar doida, mas é isso, é a realidade. Muito lindo isso. Então, esse movimento, e aí, olha só que lindo, né? Esse Sol em Capricórnio em oposição à Lua em Câncer, conjunto a Marte, estão todos fazendo um aspecto positivo com Urano em Touro, o que dá mais força ainda para você revolucionar internamente e falar, chega. E aí aqui de novo, eu digo novamente, a força da mãe de nutrição, de cuidado e tudo mais, não é superior à força que o pai traz de desafio, de te levar para o risco, de ir para o perigo. As duas forças vão ser úteis para a vida. As duas forças são úteis para a vida. A mãe com o seu cuidado. E quando eu falo mãe, eu tô falando bem do arquétipo, tá? Às vezes vai inverter. Às vezes essa referência de mãe, desse arquétipo do proteção, do cuidado, vai ser ou o pai, ou uma tia, ou uma avó, ou alguém. E depois alguém que leva pro risco, que mostra o mundo, que fala, vai, cai, se machuca. E às vezes esse cai, se machuca é até a ausência, sabia? Porque muitas vezes as pessoas dizem, o pai ele abandona. Mas sabe que às vezes o pai, ele sabe, não conscientemente, mas que a ausência dele é forte. Tanto que o pai ensina muito na ausência, né? O pai não ensina segurando o banco da bicicleta para você andar. O pai ensina soltando o banco da bicicleta para você andar. O pai não ensina deixando a bicicleta com rodinha. O pai ensina tirando a rodinha da bicicleta. O pai ensina quando ele tira. Quando ele fala, essa proteção aqui, materna, que você tanto recebeu, agora vai diminuir. Porque você tem que olhar para a realidade. Então vai. Entende que o pai, ele é como se ele tirasse aquele excesso de cuidado e confiasse em você. O movimento do pai é muito mais sobre, eu confio em você. Vai. Né? Por isso que o movimento do pai, muitas vezes, é no não fazer. Que é o que muitas mulheres ficam loucas. Que é assim, mas ele não faz. Mas às vezes, para aquele movimento ali, é importante o não fazer. Que é importante. O que é o não fazer? É o confiar. O filho cai... tem um casal que eu acho muito legal, que ele falando que quando o filho caía, ela falava, nossa, você é um pai muito desnaturado, você não vai pegar o menino. E ele falou, você pode ser mãe, vai e pega, mas eu vou ser o pai, eu vou olhar e confiar. É bonito, né? E é bonito esse movimento até pra gente perceber aqui atrás de nós mesmos, o movimento da nossa mãe de proteção, protetivo, o movimento do nosso pai de deixar a coisa aí. Então, minha mãe tinha muito medo de animal. Minha mãe tinha medo de sapo, de besouro, de um monte de coisa. O meu pai pegava o animal e trazia na nossa mão, não precisa ter medo. Então, enquanto a mãe tem medo, claro, é óbvio que a mãe tem que ter medo, porque a mãe é a proteção. A mãe, o medo tem que mover, porque qualquer risco à vida é risco à vida. Só que quando a criança tem o excesso da mãe, ela também não se arrisca. Porque ela tá sempre com medo. Preciso me proteger, preciso ficar aqui, não posso ir. Quando então ela vê, pera, eu preciso me lançar um pouco mais, preciso ir um pouco mais e posso pôr o bicho na mão, ao invés de ter medo do bicho, né? Então a gente vai percebendo essa dinâmica, assim. E isso que eu tô falando, tem uma mãe e um pai dentro da gente. Então tem sempre uma parte nossa querendo nos proteger e outra parte sabendo que precisa ir um pouquinho mais, que precisa ir além dos próprios limites, que precisa arriscar um pouquinho mais. Então, por exemplo, quando o pessoal que eu morei lá no sítio uma época, lá no trailer, né? Morei uma época, quando eles me pediram pra sair da casa, eu poderia ter falado, que povo, né?
que povo mais... Que é normalmente os discursos, assim, né? Mas, nossa, que povo mais sem coração. Me deixou desolada, sem teto. Nossa, que coisa. Poderia ter feito esse discurso. Mas, como eu tava muito conectada com esse coice da cabra, eu entendi. Nossa, é a vida me dizendo, não é assim. Não é assim. Se você quer alguma coisa, você vai precisar conquistar essa coisa. Não dá pra você chegar no lugar de alguém que já conquistou a coisa e dizer, ó, você não tem direito à propriedade privada e eu vou morar aí agora sem pagar aluguel. Não dá. Cresça. Né? E foi isso que eu olhei pra vida e disse, tá, vida, você tá me dizendo que sim, que eu posso ir. Teve uma outra história também que é muito clara pra mim nisso, que foi quando tava na pandemia, e aí eu me lembro que eu e o Fê tava ainda na Kombi, assim, uma transição, né? A gente tava na Kombi, mas meio com medo de ir pra viajar mesmo, assim, então a gente tava ali em Piracicaba, que é onde minha mãe tava morando, aquela coisa meio assim, e aí eu ia na casa da minha mãe pra tomar banho, porque a Kombi não tinha estrutura, até que teve um dia que minha mãe falou assim, ó, a pandemia tá ainda desse jeito, eu não tô me sentindo segura, eu não quero mais que vocês venham. Eu podia ter dito também, nossa, minha mãe é malvadona. Mas o que eu disse pra mim, dentro de mim, foi, a minha mãe sabe que eu tô pronta pra ir. Minha mãe sabe, ela confia em mim. Minha mãe teve um pulso muito de pai ali naquele momento. Eu pensei dentro de mim, minha mãe sabe que eu tô pronta pra ir. É por isso que ela falou que eu não preciso mais ir pra casa dela. Então, eu e Fê saímos. Quando a gente viu, já tava no Rio de Janeiro. Aí quando viu, já tava no Nordeste, enfim. Daí foi lindo. E eu sou grata à minha mãe. Porque se a minha mãe não tivesse dito aquilo que ela disse, que é, não quero mais que vocês venham, eu teria ficado. E aí nenhuma dessas experiências incríveis que eu vivi, eu teria vivido. E pra encerrar, tem a história dos patinhos numa lagoa que eu tava observando. E aí os patinhos cresceram com os pais, né? Com a mãe e com o pai, o macho e a fêmea do casal de patinhos. E quando esse patinho cresceu, ele resolveu que ia ficar. E ali, todos os dias, ele apanhava do macho do pai dele, né? O pai dele é pai mesmo, né? Do pai dele. Todo dia o pai dele falava, vai, vaza. Eles brigavam, porque daí entrava numa disputa meio que dois machos, né? E o pai falava, tchau. E então ele saía berrando. Eu lembro do patinho sair berrando. Até que um dia ele foi embora mesmo. E entenda que esse pai, quando manda o patinho embora, ele tá a serviço da vida. Porque aquele patinho ficando não gera vida. O que gera vida? Ele sair e encontrar a patinha dele. E vai pra vida. Não é fácil. Ou seja, se aquele menino tivesse um pai forte, talvez ele ia falar, ei, da sua mãe cuido eu, vaza. Vai escolher sua esposa. Tchau. E é duro mesmo, é essa dureza mesmo. Eu já tive algumas pessoas que foram pais pra mim, assim, além do meu pai, claro. Mas que foram bem duros comigo, né? Que, por exemplo, vai embora daqui que a gente não dá mais pra você morar aqui. 2 vezes aconteceu isso. E as 2 vezes eu sou extremamente grata. Porque eu sei que foi desconfortável pra essas pessoas. Não é fácil tirar alguém da casa, gente. Não é fácil deixar alguém sem teto. Tchau. Eu sei que não foi fácil pra essas pessoas. Sei que elas tiveram que ter coragem. Mas foi o que me fez crescer. Foi o que me fez sair da ilusão de que não existia propriedade privada e ir pra um lugar de... Ei, você quer, você vai ter que conquistar. Igual eles conquistaram, eles compraram. Eles também fizeram. Eu sou muito grata. E na sociedade que a gente tá vivendo, tem sido honrada essa coisa do ai, sim, vem aqui, te dou colo. E tem sido muito excluído esse posicionamento duro. Porque, que ruim que ele tá sendo, né? Que ruim que essa pessoa tá sendo. Pois é, mas é justamente isso que te mostra a realidade. Né? Lindo, lindo. Desejo que você tenha uma ótima lua cheia. Vai ser exatamente às 19h27. Perceba, apesar de achar que você já percebeu o que precisa ser cortado, mas perceba, a lua cheia, ela traz assim, ela ilumina, né? Ela ilumina e fala, é isso aqui. Um grande beijo. Lu, é você que tá aí. Um beijo, Lu, no seu coração. Muita saudade de você. Beijo, beijo.